Olá, estamos começando mais um programa Cenário e Entrevista. Eu te agradeço desde já a audiência e mais este episódio especial feito aí para você que está em casa ou que também está nos acompanhando pelo Facebook da TV Cenário Amazônia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos ele, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem pós-doutorado em Economia, já foi eleito, inclusive, Economista do Ano pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas e está na sua segunda jornada enquanto reitor da Universidade Federal do Amazonas. Silvio Puga, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Priscila Peixoto, obrigado a todos que nos acompanham. É com grande prazer que eu participo aqui com você para prestar contas do nosso trabalho frente à Universidade Federal do Amazonas. Maravilha, a gente vai chegar lá. Te agradeço desde já aceitar e bater esse papo aqui conosco. Espero que você goste e você de casa também. Mas antes da gente entrar nesse âmbito da universidade, da educação, eu acho muito interessante aqui o teu currículo, que é extenso, mas a gente sempre resume, porque senão o programa não começa. E aí, eu vi aqui que você, antes de ser reitor, tem aí a sua jornada no âmbito da economia. Sua experiência abraça a ênfase em história econômica, economia regional urbana, política, planejamento econômico, atuando nos seguintes temas: Polo Industrial de Manaus, Panamazônia e Desenvolvimento Regional, economia internacional com foco na relação do Brasil, entre outras. É uma ficha extensa no âmbito econômico. Como é que foi esse encontro com a economia antes de chegar como reitor da universidade? Bom, eu sempre, quando perguntado que faculdade, que curso eu queria cursar, isso é muito normal, né, essa pergunta, eu sempre disse que era o curso de economia. Então, na época chamava vestibular, hoje tem diversos nomes, eu fiz para o curso de economia na UFAM, fui aprovado, não se chamava nem UFAM, era UA. Era UA, Universidade do Amazonas, isso e aí. Fui aprovado e cursei entre 1988 a 1992 na Faculdade de Estudos Sociais, que anos depois tornei-me professor na mesma faculdade e lecionei no mesmo prédio, naquele momento onde cursei a graduação, né, que o prédio, naquela época a universidade alugava o prédio da Arquidiocese de Manaus, que fica na Emílio Moreira, hoje não é mais alugado para a UFAM, mas fui aluno e lecionei nesse prédio. Então foi um momento para mim de muita alegria ter feito a faculdade, estudei com professores bastante experientes, né, que ajudaram muito na formação minha e dos colegas, e que nos permitiram depois, no mundo do trabalho, cada um com a sua vocação, evidentemente, uns foram para a área empresarial, outros foram para a área pública, outros se tornaram empreendedores, enfim, cada um seguia um caminho, mas a nossa base foi uma base muito sólida, muito consistente, apesar dos problemas que tínhamos na época, né? Esse ano eu faço 31 anos de formado pela UFAM, já uma caminhada, e penso que para aquele momento o curso foi muito importante para a minha formação. Mas já era uma vocação ou foi assim, vou fazer, não sei o que fazer, vou fazer economia? Porque tem muitos jovens hoje em dia que a gente sabe que faz isso, né? Eu quero passar na universidade. Mas já era uma coisa assim, não, eu quero fazer economia. Não, posso chamar de vocação, porque sempre que eu era perguntado, eu sempre afirmava e nunca mudei a minha opinião, né? Então, posso dizer que foi uma vocação e me sinto feliz na profissão que eu exerço, me sinto feliz em já ter formado novos economistas, né? Muitos aí estão em postos importantes no nosso estado, que foram meus alunos. Então, eu penso que enquanto estou reitor, portanto estou afastado da atividade acadêmica, mas enquanto estive na sala de aula e voltarei à sala de aula, é claro que estou ali somando com os meus colegas do Departamento de Economia e Análise para a gente fazer sempre o melhor trabalho para o bem dos nossos alunos. Pulga, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a profissão em si, né? Sobre como a profissão lida com números, probabilidades, educação financeira e como ela é vista para quem não é da área da economia como uma profissão tão difícil. Você comentou algo que eu achei interessante, que é uma profissão que está um tanto quanto, não sei se é a palavra certa, me corrija se não for, escassa. Me conta mais sobre isso. Qual é a tua análise atual do mercado? Está havendo um movimento que não é só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil, de que há uma baixa procura pelos cursos de economia, né? Tem existido muito debate no âmbito dos conselhos regionais e do Conselho Federal
É um fenômeno que precisa ser bem entendido, com certeza muitas hipóteses, mas uma questão que é importante frisar é que precisa haver, do ponto de vista da legislação profissional, uma atualização, que a nossa legislação já tem mais de 50 anos, precisa atualizar, e, por outro lado, também é necessário nós incorporarmos a variável tecnológica cada vez mais como entendimento, não como meio, né, mas como entendimento dos instrumentos tecnológicos para o próprio uso ferramental da profissão de economia. Eu penso que a profissão ela passa, nesse momento, por uma grande mudança que precisa ser, primeiro, compreendida e depois ser executada, né? Porque a mediação tecnológica ela passa por todos os ramos, as atividades, todas as esferas da sociedade. E no âmbito da formação do economista e do uso do ferramental do economista para o mercado de trabalho, isso também não é diferente e, com certeza, isso precisa ser mais aprofundado para ser entendido profissionalmente. E enquanto economista e educador, na sua leitura, falta educação financeira para os brasileiros, mas isso também já no âmbito escolar, desde educação de base. A gente tem ou não tem educação financeira pública? Qual é a sua leitura? A nossa cultura, né, ela é uma cultura do consumo. Sim, com certeza. A nossa brasileira é a cultura do consumo. Não que isso seja ruim, né, porque o consumo faz girar a roda da economia. Eu me lembro que alguns anos atrás teve um debate nos Estados Unidos, no auge da crise de 2008, e alguém sugeriu para o então presidente americano, da época, assim, olha, o governo dá um cheque, dá um bônus de X dólares e manda para cada família. E pareceu uma ideia sensacional. E aí um Nobel de Economia disse, olha, o governo pode mandar esse cheque, mas será que a pessoa vai efetivamente consumir? Ela pode entesourar, ela pode poupar, ela pode guardar. Então, quando esse Nobel de Economia levantou essa tese, na época o governo recuou do que pensava em fazer. Porque, veja, não é uma ciência exata, né? E ela trabalha muito com a questão comportamental, como as pessoas vão reagir, né? O Keynes, que é considerado um economista mais renomado do século XX, ele dizia que na economia existe o efeito manada. O efeito manada, simplificadamente, é o seguinte, como as pessoas vão se comportar em relação a um determinado fato. Elas vão agir em conjunto, em grupo. Então, se elas agem dessa forma, então ele simplificou como se fosse uma manada, né? Então, o efeito manada, todas vão agir dessa forma. Foi o exemplo que ele buscou para mostrar que dentro dessa ação existe uma racionalidade, né? Uma racionalidade econômica. Então, por exemplo, uma notícia que há um problema no sistema financeiro. É claro que gera apreensão e é claro que os países buscam imediatamente soluções junto aos bancos centrais para resolver, porque eles temem o quê? Exatamente o que o Keynes falou lá atrás, que é o efeito manada. Então, estou dando um exemplo, e a gente sempre vê isso em vários países, né? Porque essa teoria ela continua valendo, né? Por isso que ela é consagrada, né? John Maynard Keynes. Então, os governos acompanham esses movimentos e usam os modelos que nós temos teóricos para a resposta a essas questões. Tá certo. Você está no cargo de reitor da UFAM desde 2017, né? Ok, então confere, desde 2017 como reitor da UFAM. O que levou o economista Silvio Pulga a se dispor frente a uma instituição, uma das mais antigas, uma das mais respeitadas, com nome, com peso? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade. E o que te levou a fazer esse passo? Assim? Como é que foi esse despertar frente à reitoria? Desde que eu ingressei na UFAM, e esse ano fará 25 anos, eu sempre me deparei com os desafios da gestão universitária. Então, a primeira função que eu exerci foi coordenador de curso, que é o coordenador é aquela pessoa que está ali diretamente com o aluno, resolvendo as questões básicas do aluno. Eu atuei 2 anos e meio nesse cargo, foi uma importante experiência. Depois, em 2001, eu tive um convite do então reitor, professor Lindenberg Frota, para ser pró-reitor de extensão. Atuei na pró-reitoria de extensão entre 2001 e 2005. Foi um importante aprendizado para olhar a instituição. Posteriormente, eu fui chefe do departamento de economia, fui chefe por 4 anos, 2006 e 2010, e
saí para fazer o pós-doutorado em 2010 e 1 ano e meio depois eu assumo a diretoria da Faculdade de Estudos Sociais. Então, se você olhar, a minha trajetória ela foi passo a passo. Caminhou para isso naturalmente. É, né? Eu conhecia passo a passo da instituição, né, do primeiro degrau. Então, isso veio naturalmente. Eu disputei outras eleições de reitor, que faz parte do processo, desde 2009, né, faz parte do processo. 2009 e 2013, né, a comunidade escolheu a professora Márcia Perales, e, claro, e entendo que a comunidade sempre fez as boas escolhas, então, portanto, ela foi eleita. E, posteriormente, em 2017, 2021, eu me coloquei no processo, na primeira condição de candidato, depois como reitor, e nas 2 oportunidades eu tive êxito. Então, penso que são momentos, são oportunidades de nós trabalharmos cada vez mais a favor da instituição. E nesse tempo todo, você, com essa experiência que você já tem, nessa trajetória, e também enquanto reitor, você já consegue identificar quais os caminhos para os desafios institucionais e os avanços nos indicadores da UFAM? Bom, nós temos um índice chamado Índice Geral de Curso, que é o IGC. Esse índice ele permeia os nossos cursos de graduação, né, que tem uma avaliação do MEC. Então, quando eu assumi, em 2017, esse índice era 3, nota 3, que é uma nota, a nota máxima é 5, nós tínhamos a nota 3. Então, nós fizemos um intenso trabalho junto com a nossa pró-reitoria de graduação, as coordenações de curso, enfim, e na avaliação que foi antes do próprio Covid, nós já alcançamos a nota 4. E, recentemente, foi divulgado o novo IGC, que é anual, nós mantivemos a nota 4. Então, eu já posso dizer que nós elevamos a nota dos cursos de graduação enquanto conceito geral e trabalhamos permanentemente para que as nossas notas, as que são 4, passem para 5 e a gente sempre busca a nota máxima. Avanço e avanço. A UFAM tem quantos polos distribuídos no estado do Amazonas? Nós temos 5 unidades acadêmicas permanentes no interior. Por que unidade acadêmica permanente? Porque lá nós temos institutos ou faculdades que têm professores efetivos, alunos que passam nos nossos processos seletivos e técnicos concursados. Essas unidades estão dispersas em Benjamin Constant, em Coari, em Itacoatiara, Parintins e o Maitá. São as 5 unidades. E que Sérgio Parintins, um beijo, que foi por lá que eu me formei. Muito bom. E fora esse avanço nos índices dos indicadores, quais ganhos, quais avanços na instituição que o senhor gostaria de destacar aqui em meio a essa sua reitoria, em meio a essa sua atuação frente à reitoria? Bom, quando eu assumi, 70% dos cursos de pós-graduação eram nota 3 na CAPES, a maior nota é 7. Nós trabalhamos fortemente a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, liderada pela professora Selma Bassal e sua equipe, e nessa última avaliação quadrienal, porque cada quatriênio, nós invertemos esses números. Nós temos 70% nota 4 e melhoramos as notas fortemente dos cursos. Chegamos a um curso com nota 6, que é do Instituto de Computação. Poxa, que bom! Já estamos trabalhando para alcançar, na próxima avaliação, nossos colegas do ICOMP, liderados pelo professor José Luiz Pio e toda a equipe, para a gente conseguir a nota 7, que é a maior nota, e, é claro, trabalhando para criar outros cursos de pós-graduação. Nesse momento, nós temos várias propostas na CAPES sendo avaliadas, julgadas. Ao longo do ano teremos aí o resultado. E é claro que trabalhamos para que manter e ampliar as notas que temos e criar novos cursos, porque é uma demanda crescente na instituição. Maravilha. Você está acompanhando aí nosso bate-papo com o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga, então não sai daí que já a gente volta com mais esse bate-papo, com mais revelações aqui que eu vou tentar tirar dele em relação à instituição e outras coisinhas mais. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje,
queremos agradecer você, que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Cenarium Entrevista de volta, eu já chego no segundo bloco te apresentando aqui esta edição, a última edição, a mais nova aqui da revista impressa, edição da revista Cenarium, com conteúdos exclusivos para você. A gente sabe que aqui nessa revista física, doutor, a impressa, só tem conteúdos exclusivos. Então, tudo que sai na revista sai no site. Então, revista bem especial, você pode adquirir, já está nas bancas da cidade. Ou caso você queira também fazer a sua assinatura, entre em contato conosco. Tem uma barra, tem uma aba lá no site na qual você pode fazer a sua assinatura. Manda mensagem nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, para você se informar como garantir a sua no conforto do celular. Então, lembrando que nem todo conteúdo que sai na revista sai no site. Então, aqui, ó, tem conteúdo exclusivo. O senhor vai ganhar a sua antes da gente terminar aqui esse papo. Mas voltando aqui, a gente está conversando com o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga. E a gente vai voltar agora no segundo bloco, doutor, falando sobre a sua luta, como é que foi esses últimos 4 anos. Por que eu lhe pergunto isso? Porque no último governo, as instituições de ensino espalhadas aí pelo Brasil sofreram alguns cortes, alguns bloqueios de verbas federais. A UFAM, por exemplo, teve um bloqueio aí de 15 milhões no orçamento da universidade em maio do ano passado. Isso é só um exemplo de algumas das situações. E aí eu gostaria de saber do senhor como é que foi ter que administrar esse período com valores muito aquém do que o necessário para uma instituição tão grandiosa funcionar. A gente sabe que é ensino, pesquisa, extensão, e eu gostaria de saber como é que foi aí essa sua empreitada, que não deve ter sido fácil. Bom, o orçamento da universidade, ele é discriminado em diversas rubricas. Sim. E nesses momentos que você se referiu, eu sempre dizia de forma pública que nós faríamos remanejamentos internos no nosso orçamento para que a atividade fim não fosse paralisada. Com a atividade fim é o ensino, pesquisa e extensão. Então, toda vez que havia esse evento, que, claro, nós não concordamos, nós fazíamos isso. Esse movimento, feito pelas nossas pró-reitorias de planejamento e de administração, evitaram qualquer paralisação interna. Nós já manejamos o que foi possível, nós já programamos atividades, nós dialogamos com as coordenações, com as chefias de departamento, com as direções de unidade, e nós conseguimos, então, atravessar esse momento de forma que não houvesse nenhuma descontinuidade institucional. Então, essa foi a estratégia que nós adotamos internamente. Ela se mostrou, de certa forma, exitosa na medida em que eu nunca me dirigi à mídia para dizer que a UFAM iria paralisar. Nunca houve isso da minha parte. Apesar de que muitas pessoas diziam na época, olha, você tem que... Eu digo, não, nós não vamos paralisar
porque é claro que nós temos como fazer com que, né, dentro do próprio orçamento, a gente tome as medidas necessárias para que isso não aconteça. Então, foi assim que a coisa procedeu. Nesse momento, inclusive, nós estamos realizando, na própria universidade, o Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento do país, chamado FORPLAD. É um fórum importante, ele é um fórum que acontece rotativamente em unidades da federação diversas, e a primeira reunião do ano está sendo exatamente aqui em Manaus, onde virão também autoridades do Ministério da Educação e pessoas que trabalham com os orçamentos da universidade. Então, nós vamos compartilhar nossa experiência, né, e também aprender com os nossos colegas, porque todos trabalham em rede e todos enfrentam os mesmos dilemas, os mesmos problemas. Então, para nós, sediar o FORPLAD é um motivo de orgulho institucional, mas também é um motivo de muito aprendizado para todos nós. Imagino. Se eu tivesse que destacar dentre as demandas, deve ter inúmeras demandas naturalmente, da universidade, qual que o senhor destacaria que hoje é a mais urgente? Tem alguma demanda, assim, que é sua prioridade hoje, assim, em especial, ou não? Tudo para ti é urgente, olha, tudo para ti é... Eu não diria urgente, porque sempre eu digo lá que tudo é urgente, né? Então, isso que eu falei. Mas o que eu digo é assim, hoje nós temos um trabalho muito interessante, que já acontece há muito tempo, com as populações indígenas. Muito né? bom. Então, por exemplo, nós atuamos há 30 anos em São Gabriel da Cachoeira com cursos de graduação. E este ano nós levamos para lá um mestrado em Sociedade e Cultura, seleção feita em São Gabriel, aulas em São Gabriel. E já estão acontecendo. Tiveram o primeiro módulo recentemente, a doutora Marilene Correia Freitas, foi a professora, foi a primeira professora a abrir o curso. Viram outros professores também. Gaildes Caldas também passou. Sim, Gaildes, a diretora da FCHS, esteve conosco na abertura. Foi uma abertura muito interessante, com muitos rituais, muito simbólica. E eu fico muito feliz porque, ano passado, nós fizemos em São Gabriel 3 colações de grau. Nós fizemos colação de grau em Taraquá, no Polo Tucano. Fizemos em Tunuí Cachoeira, no Polo Baniwa. E fizemos em Maturacá, no território Yanomami. Eu fui o primeiro reitor da UFAM a fazer uma formatura na área Yanomami. Meus antecessores faziam na sede de São Gabriel. Mas essa, como é uma turma indígena na localidade, então nós fizemos na ponta as formaturas. Então, fiz a formatura, formamos 42 Yanomamis. E desses 42, 5 passaram no mestrado. Que maravilha! Eles estão... Aí você vai dizer, como é que o senhor sabe que eles estão? Porque o nome deles, né, eles fazem questão de colocar o nome próprio e Yanomami está lá. Então, temos 5 Yanomamis no mestrado. E para nós é um motivo de grande satisfação, porque nós vemos que eles não pararam, né? Eles quiseram continuar e estão fazendo hoje o mestrado lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, veja, eu estou dando um exemplo para você, que para nós é um exemplo importante, mas para mostrar como nós estamos buscando, né, cada vez mais tratar uma pauta que para nós é importante, com a prioridade que ela merece ser tratada muito antes da questão da emergência Yanomami. Né? Então, deixar claro, muito antes da emergência, da questão, nós já estávamos trabalhando nisso, né? E podemos dizer isso com alegria de que nós estamos levando. Claro que nós queremos ampliar, não somente para São Gabriel, mas para outras áreas do Estado, também temos demanda. E, claro, isso é um processo que precisa de recursos, de um lado, passo né? a passo, Precisa também de pessoal, porque é um público específico, é uma demanda muito específica, mas nós vamos sempre superando e vencendo esses desafios. Maravilha. Olha, voltando aqui à questão política, eu preciso ainda tocar nesse assunto, nesse contexto. O governo eleito fez 100 dias recentemente, né? O governo Lula acaba de anunciar, inclusive, que prepara a medida para destravar cerca de 3.520 obras paradas na educação, né? Um investimento aí de mais ou menos 6 bilhões de reais.
E lembrando, inclusive, que logo no início, quando o Lula assumiu o mandato de presidente, ele declarou que a autonomia das universidades públicas seria garantida e que iria parar para ouvir as demandas de cada uma. E aí eu gostaria da sua leitura sobre esse, ainda assim, novo governo, esse governo recém-eleito, o que esperar no âmbito educacional, e eu digo no âmbito educacional como um todo, não só na universidade, mas na educação de base. Qual é a sua leitura? Nós reitores, fomos convocados para uma reunião com o presidente nos primeiros 20 dias de governo. Eu participei dessa atividade e foi muito importante para nós. Os reitores das universidades e dos institutos federais, que eram um total de 150 pessoas, né, que participaram dessa atividade no próprio Palácio do Planalto. E foi muito importante dizer, ali, naquele encontro com o presidente, que algumas pautas históricas nossas estavam colocadas pela maior autoridade do país. Por exemplo, o respeito à autonomia universitária. Um exemplo, isso é importante o reitor falar. que foi eleito é empossado, ponto. Então, não é um problema ele saber se vai ou não vai ser, como, infelizmente, outros colegas não foram empossados em outras unidades da federação, né? Não foi o meu caso, mas, e também a UFAM, nunca isso aconteceu. Mas, enfim, mas outras aconteceram. Então, quem ganha deve ser nomeado, né? E cabe à comunidade julgar. Depois, se faz uma boa ou má gestão, é a comunidade que julga. Julga, inclusive, no processo, né, de reeleição ou não. Mas, enfim, então, eu estou dando um exemplo bem prático, né? Dando um exemplo prático. Então, essas questões, né, elas são interessantes. Então, eu penso que houve um novo descortinar para as universidades, uma nova metodologia de trabalho para as universidades. Isso é muito bom porque nos deixa, digamos assim, mais à vontade para trabalharmos com planejamento. O que é o planejamento? É levar bons projetos, trabalhar boas pautas. Eu, por exemplo, também nos primeiros dias de governo, nessa semana, foi uma total coincidência, eu já tinha uma agenda com a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, ela me recebeu, e eu disse à ministra, eu não venho aqui dizer o que eu vou fazer, o que a UFAM vai fazer, eu vim dizer o que nós já fazemos. Foi muito interessante, um diálogo muito bom com a ministra Guajajara, enfim. Então, e fui o primeiro reitor aqui da Amazônia que esteve com ela, numa audiência formal, enfim, com todos os requisitos, né, de uma audiência. Pois bem, então, e por que eu fui com ela? Porque exatamente para mostrar à minha comunidade que essa questão era uma questão importante para nós. E eu fui exatamente com a pessoa que tem a responsabilidade da política pública em relação aos povos indígenas. Então, quis mostrar à minha comunidade que esse assunto é um assunto importante para nós, como é importante. Já era importante e, com toda essa mudança, alcançou, vamos dizer, um outro status de decisão. Isso também foi muito importante. Mas, enfim, então eu vejo que há um outro cenário positivo e é claro que nós vamos trabalhar para estreitar mais esse relacionamento com o MEC, que nós somos ligados diretamente, e a Lei MEC com outros ministérios, porque existem muitos temas transversais. Maravilha. Silvio Pulga é a favor do sistema de cotas raciais? Qual é a leitura do Silvio Pulga em relação a essa pauta que a gente sabe que é polêmica? Eu sempre fui a favor, mesmo quando eu não era reitor, só para ficar claro, que essa minha posição não é do cargo. Inclusive, nos debates que participei em outras eleições, essa pergunta surgiu e eu sempre me coloquei dessa forma e me coloco dessa forma. Entendo que há uma dívida social que precisa ser resgatada, né? E nós temos que avançar. Podemos discutir lá na frente se vai ser perenizado ou não, esse é um outro debate, com certeza. Mas, nesse momento, é claro que a lei de cotas é importante. A primeira fase já completou 10 anos, né? Cabe agora ao Congresso fazer a revisão e nós esperamos que ela avance. Essa é a minha expectativa e dos meus colegas reitores, que haja um avançar. Por exemplo, quando eu assumi a reitoria, não havia comissão de avaliação, bastava a autodeclaração. Esse era um problema. Isso é bom essa comissão, porque evita fraudes. Pois esse era um problema. Então, eu criei a comissão de heteroidentificação, né? Porque também tinham denúncias, etc. Então, como é que vamos resolver? Com a comissão. Então, hoje,
né? Há uma comissão, faz a verificação, com todo o rito legal, com ampla defesa e o contraditório, com todas as provas. Temos uma resolução do Conselho Universitário disciplinando o tema, então, com a total transparência, hoje você vê que não há, nem falo mais esse problema na UFAM. Antes tinha, né? Lembra? Tinha. Por quê? Certo questionamento. Por quê? Porque nós não tínhamos a comissão. Que faz essa peneira. Nós tínhamos a comissão, então bastava a autodeclaração. Então, hoje, você vê que isso está pacificado internamente na instituição. Maravilha. Silvia, eu estava indo aqui pelo meu roteiro, que eu preparei especialmente para conversar com você, e ia citar a questão ainda da diversidade, do sistema de cota, dos ensinos indígenas, mas você se adiantou, né, com a questão da formatura indígena em Taracuá, Tunuí, nas cachoeiras do município de São Gabriel da Cachoeira, né? E aí eu queria te perguntar com relação ao sentimento, porque você foi, né, o reitor que foi pela primeira vez na história da instituição que participou de uma colação de grau em aldeias indígenas, como você adiantou aqui. Mas e aí, conta pra gente, como é que foi esse momento, qual é o seu sentimento que ficou, como é que foi a recepção? Compartilha esse lado mais humanizado desse momento com a gente. Para eles, nas 3 comunidades, foi primeiro uma festa, né? Porque, imagina, dizer a eles que, não o Silvio Pulga, mas o reitor da UFAM iria fazer a colação lá, onde eles vivem, né? Então, já era um fato inédito por si só. E a viagem também, ela é longínqua, né? Quem conhece a região, para Taraquá e Tunuí, nós fomos no motor, numa voadeira com capota, um motor de 150 HP, um motor potente. Levamos 6 horas de viagem, então é uma distância bastante considerável. Mas uma viagem muito tranquila, muito segura. Tivemos o apoio da FOIRN, eu quero destacar aqui, o apoio do Marivelton Baré, que é o presidente da FOIRN, que nos concedeu toda a logística para que isso fosse possível, eu faço de público esse reconhecimento. Então, fizemos a formatura, subimos o Alpés, fizemos a formatura em Taraquá. Naquela localidade, o único prédio que havia condições, o maior prédio da vila, da comunidade, não é uma vila, é uma igreja católica, um templo católico. Foi lá a formatura? Foi lá a formatura? Dentro da igreja, uma cerimônia assim, de bastante emoção, muito bonito, né? Não menos importante, a outra formatura que nós fomos na sequência, que foi a formatura em Tunuí Cachoeira. Lá a predominância são baniuas. Então, nós também estivemos lá. Também uma viagem longa, mas uma viagem de paisagens muito bonitas. E lá era diferente, era no alto de vamos chamar de morro, para simplificar, e lá tinha uma casa de reuniões que eles usam na comunidade, para reunir a comunidade. Então, foi ali que nós fizemos a colação de grau, não era um chapéu de palha, mas era uma casa para reuniões, um espaço de reuniões, né? Fizemos a colação lá, também marcada de emoção, por nós e por eles, né? E foi muito interessante. Foi um momento único, né? E, enfim, por fim, mas não foi nessa sequência, porque nós voltamos né, nós fizemos a colação em Maturacá. Maturacá onde está dentro do território Yanomami, é próximo ao pilotão de fronteira, você atravessa o rio, tem o pilotão do Exército. E essa foi a viagem, digamos assim, de maior conteúdo de emoções na viagem, né? Porque a primeira hora de viagem é no Igarapé, então o motor de 40. No início eu não entendi por que o motor era de 40, né? Mas depois eu entendi, porque a primeira hora de viagem era dentro de um igarapé raso e não tinha como desenvolver muita velocidade por conta que não tinha como, né? E depois, às 4 horas seguintes, você cai, não vou chamar rio, porque para a Amazônia não seria um rio, mas como se fosse um igarapé ampliado, bem mais fundo, e nós pegamos 4 horas de chuva na viagem. Então, quem conhece a Amazônia sabe que você jogava uma lona por cima para não se molhar. A minha preocupação não era eu me molhar, a minha preocupação era chegar sem voz, né? E confiar no prático que estava guiando, porque foi muita chuva, né? Era um Yanomami, o
o prático. E nós chegamos lá no final do dia, já a chuva já tinha passado, né? E foi uma viagem assim marcando, foi marcando, deu tudo certo. Muito bacana. Olha, a gente vai já continuar nosso papo, tá muito legal. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista, que hoje aqui o bate-papo é especial, é com ele, Silvio Mário Pulga Ferreira, que está conversando aqui conosco. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro bloco do programa Cenário Entrevista. Eu já volto nesse bloco te convidando para curtir e compartilhar os nossos conteúdos em nossas redes sociais. Segue o nosso Instagram, que está passando aqui embaixo para você. Mergulha também nos nossos conteúdos feitos assim com todo carinho aqui na TV Cenarium Amazônia. Tem outros episódios do programa Cenário Entrevista, tem também outras reportagens, tem outras temporadas do programa Cenário Diversidade, que logo está de volta com uma nova roupagem, com uma nova apresentadora, mas sempre com a mesma essência. Então você curte aí as nossas redes sociais, deixa seu feedback, também pode mandar a sua sugestão de pauta que a gente vai ler, vai te dar um retorno. É sempre bom ter você aí dando o seu feedback em relação aos nossos conteúdos e aos nossos trabalhos produzidos aqui na rede, na TV Cenário. Pulga, eu gostaria de voltar a esse terceiro bloco perguntando para você em relação ao hospital universitário, né? Que tem, às vezes, muita gente não entende como que funciona essa ligação do hospital com a universidade. A UFAM atua ativamente as necessidades do Hospital Universitário Getúlio Vargas e eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho frente à saúde nessa unidade hospitalar, nesse hospital, escola também, que, dentre outros pontos, desenvolve atividades no ensino e pesquisa no âmbito multiprofissional. Então, para quem está em casa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Hospital Universitário, que é muito importante para a gente aqui no Amazonas. Bem, essa é uma pergunta muito interessante, me permite esclarecer algumas questões em relação ao Hospital Universitário Getúlio Vargas. Primeiro que a maioria das pessoas, dentro e fora da UFAM, quando se fala no hospital, se pensa logo no pronto-socorro. Então, assim, aconteceu alguma coisa com alguém, leva para o HUGV. Eu quero lembrar que no passado, até a década de 80, realmente, o hospital universitário tinha o pronto-socorro. Isso ficou no inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Muita gente lembra disso. Por várias razões, isso foi no passado, eu nem era o reitor, e nem, não sei as motivações, ele não é mais. Então, não adianta nós discutirmos, enfim. Temos aqui os hospitais, os pronto-socorros, né?
o 28 de agosto, o João Lúcio, né? E muitas coisas são resolvidas nas UPAs, enfim, né? Enfim. Pois bem, então, o hospital universitário, ele não é um hospital, como os médicos dizem, de porta aberta. A porta aberta são os prontos-socorros. Quer dizer, se eu agora, aqui, ao vivo, passar mal, não é para a HUGV que eu vou ser levado. Tá vendo? Mas você é o reitor. Não, não é para lá. Eu vou para o mais perto, aqui é o 28, então eu vou para lá. Por quê? Porque é uma urgência, é uma emergência, é lá. Se lá eu tive um problema, vamos lá, foi de cardio, né? E precisa já de um tratamento mais especializado, e aí sim, aí é que o paciente ele é removido dependendo da situação para o HUGV, porque também nós temos hospitais com especialidades, né? Então, por exemplo, traumato-ortopedia, Adriano Jorge, né? Coração, Francisca Mendes, tem algumas coisas que o HUGV faz. Então, essas definições que muitas pessoas não sabem. Então, às vezes, me ligam até, olha, meu pai passou mal, é lá no HUGV? Não. Aí eu me uso como exemplo para ficar mais didático. Eu digo, olha, até se eu passar mal, eu não vou para lá. Eu vou para a urgência e emergência. Se a causa que eu tiver for de acordo com os especialistas de lá, aí sim. Então, primeiro é bom dizer isso, para as pessoas entenderem. Depois, né, claro que é um hospital de diversas especialidades, né? E lá nós temos os nossos alunos de medicina e das demais áreas de saúde que fazem sua atividade de disciplinas dentro do hospital também. Pessoal, os colegas da enfermagem, os colegas da medicina, da fisioterapia, né? Um pouco da psicologia do hospital. Então, o pessoal da área de saúde e farmácia no hospital. Então, ali os alunos, com seus preceptores, sob a orientação dos professores, eles têm uma atividade no hospital. O aluno que termina a medicina e que quer se especializar, ele vai fazer a chamada residência médica, que é a especialização. Nós também temos mais de 20 especializações. Onde funciona? Dentro da HUGV. Então, também ali nós temos os alunos que participam de atividades sob total supervisão dos professores e temos os residentes, que também trabalham. A residência, geralmente, dependendo da área, leva no mínimo 2 anos. No mínimo, dependendo da área. Tem umas que levam 3 anos e outras até mais, dependendo da área, né? Tem muita especificidade. Então, nós temos dentro do hospital nosso corpo funcional, da UFAM, próprio. Nós temos o corpo funcional da EBSER, a EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi criado pelo governo federal há mais de 10 anos para gerenciar os hospitais, gerencia 41 hospitais, inclusive o nosso, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, né? Então, nós temos o corpo da UFAM, corpo da EBSER, né? E temos ali os nossos alunos, nossos residentes, e toda a equipe que trabalha dentro do hospital, né? O pessoal de apoio, os terceirizados, de limpeza, enfim, né? E hoje o nosso hospital, se compararmos com o antigo HUGV, que prestou inúmeros serviços à população, muitas vidas foram salvas ali, mesmo com aquela estrutura, né, que precisou ser mudada, está aí o novo hospital, mas é claro que agora nós demos um salto de qualidade, né, de melhoria do nosso atendimento, e é claro que ele está à disposição da nossa população. E eu fico, às vezes, as pessoas, às vezes quem nem me conhece me encontra e diz, olha, eu fui operado no HUGV, deu tudo certo, o atendimento foi de excelência. Então, isso a gente fica muito feliz em ouvir, porque nós trabalhamos para isso, a direção do nosso hospital, na liderança do nosso superintendente, o professor Jucimar Carneiro Nunes, trabalha para isso. Enfim, então o que a gente quer é a satisfação da comunidade. Maravilha. Então fica aí esclarecido como funciona, em resumo, todo o processo do HUGV e a ligação dele com a Universidade Federal do Amazonas. Pulga, qual é a sensação de ser o responsável por uma das instituições de ensino superior mais antiga do Brasil, situada na Amazônia, que é pauta constantemente mundial? Conta pra gente. Bom, primeiro é uma grande responsabilidade, né? Como são processos de consulta pública, a qual eu me submeti, então
É claro que eu não posso dizer que eu não busquei. Eu busquei e, claro, que quem referenda é a comunidade. Mas busquei por quê? Porque eu entendia que nós podíamos avançar em várias áreas, como nós temos avançado. Por exemplo, eu citei antes a melhoria da nossa nota da graduação. Isso é uma coisa importante. Mas posso citar outra coisa também tão importante. Existe o ranking de transparência da Controladoria da União. Lá existem 308 organizações públicas, ministérios, tudo. Isso é público, né? E hoje eu digo com orgulho, depois de um grande trabalho que fizemos, nós, entre as 308, são poucas, nós estamos no primeiro lugar, estamos no pódio. Estamos no pódio. E podemos, não é somente nós, mas nós estamos lá. Mas podemos dizer com muito orgulho e muita tranquilidade que a transparência é a palavra-chave para nós. Então, está tudo lá e quem atestou esse primeiro lugar não é a gente, é o órgão de controle e é público. Então, isso para nós é muito gratificante, né? Claro que nós precisamos cada vez mais avançar. Por exemplo, nós implementei o sistema nós acabamos praticamente com o papel na universidade. Implementei o sistema chamado SEI, é um sistema gratuito, não gastei R$1, tá? Que foi criado foi criado no Tribunal Regional Federal no Rio Grande do Sul e depois se espraiou para o governo federal e nós implantamos na universidade a custo zero. Não gastamos um único real. E hoje muitos órgãos aqui usam também, né? Posso citar o TJ, a M, o próprio TCE usa, né? Então, a SUFRAMA, enfim, os órgãos federais quase todos já usam o SEI, né? Então, veja, nós modernizamos a instituição, hoje o professor, se chegar agora, eu assino pelo celular as portarias, então se vier uma portaria lá de Parintins agora, quando eu posso assinar essa portaria com tranquilidade. Como é que era antes? E havia um processo, colocava no malote, vinha de barco ou de avião para Manaus, né? Aí aqui chegava para o setor para fazer a portaria, demorava. Hoje, a gente faz uma portaria dessa, do tempo que inicia até o final, olha, se for 10 dias é até muito. Se demorar não é por minha culpa, é porque lá no setor precisa de alguma informação que aí, quando chega comigo, é assinado na mesma hora, no mesmo dia, não tem isso. Entendeu? Então, acabou. Acabou o papel, né? Transparência total, porque você pode entrar lá e ver. Qualquer pessoa que tem acesso pode ver, né? O trâmite processual. É claro que a lei também diz aqueles processos que tem o sigilo, né? Tem algumas questões que envolvem, mas tem o arcabouço legal que tipifica. Então, quando é necessário, se coloca como sigiloso. Mas 90 ou mais por cento é tudo público, então não tem nenhuma dificuldade e é tudo rápido. Muito bom. Eu gostaria, antes da gente encerrar, eu creio que você tenha acompanhado, né, esses acontecimentos nas escolas de educação infantil e também no ensino médio, essa série de ataques que tem acontecido, infelizmente, no Brasil. Manaus recentemente teve um. E eu gostaria da tua palavra em relação a esse assunto, porque você é um educador, um professor, e eu gostaria da tua leitura em relação a essa situação tão preocupante para nós que somos pais e para os professores, para todos os trabalhadores que ali atuam dentro do ambiente educacional. Qual é a tua leitura sobre isso? Antes disso acontecer, nós tivemos ano passado um conjunto de furtos nos ônibus que se dirigiam para a UFAM. E nós provocamos 2 reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, com todo o staff da Secretaria, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Procuradoria do Estado, enfim, porque somos um órgão federal, né? E foi muito importante esses 2 momentos, né? Você vê que depois não houve mais esse tipo de evento, né? Mas é claro que, em razão disso, e a gente lamenta tudo isso que está acontecendo, né? Nós já estamos estudando internamente, junto à nossa segurança também, né? Medidas para que isso reforce, para que isso também já vai na esteira, que nós estamos próximos de fechar esse acordo com a Secretaria de Segurança,
né? Isso também vai nessa esteira desse acordo. É claro que nós nos preocupamos muito com a vida humana. A prova disso é que quando o Covid se instalou, nós imediatamente suspendemos nossas atividades, né? Isso é um fato público. Fizemos isso pensando nos nossos alunos, nos nossos professores e também nas suas famílias, porque, imagina, se alguém fosse para a instituição, você lembra que naquele primeiro momento chamava-se a transmissão comunitária, né? E aonde a pessoa... Em alto índice. Exato. E qual foi a origem, né? Ninguém sabe. Quer dizer, onde você foi contaminado, ninguém sabe. Então, a medida que nós tomamos, que foi correta, naquele momento, foi exatamente suspender a nossa atividade, até porque a nossa população é muito grande interna na instituição. Mas quero dizer que nós estamos acompanhando essa questão e, brevemente, internamente, nós vamos também orientar a nossa comunidade da melhor forma possível. Falando nisso, quantos alunos hoje a UFAM tem? Bom, nós temos alunos dos nossos cursos de graduação, nos nossos cursos de pós-graduação, nos nossos cursos de educação à distância, né? Esses números flutuam de acordo com a matrícula, mas temos aproximadamente 20 mil alunos, né? Cuida de 20 mil alunos, Silvio Puga. 20 mil alunos. E aí, como é que fica essa cabeça na hora de tomar decisões? Porque vai impactar diretamente essas pessoas que estão em processo de formação profissional, que estão ali ávidas a sair para o mercado. Como é que funciona isso? Olha, eu recentemente fui ao interior fazer formatura na nossa unidade em Coari. Temos ali os cursos de fisioterapia, de enfermagem, de dupla licenciatura, matemática e física, biologia e química, né? Temos o curso de biotecnologia, temos lá em Coari, né? E realmente foi assim, uma emoção muito grande fazer essa colação. E sempre que posso eu faço colações de grau, independente de curso. Eu sempre que posso e também independente do número de forma. Já fiz formatura com 7 alunos lá no Lário Chaves, né? Nunca me preocupei com o número ou o tipo, não. Às vezes, quando eu não faço, porque eu estou viajando. Aí, realmente... Cumprindo a agenda. Né? Mas sempre que eu posso, eu cumpro essa agenda, eu acho que é importante. Amanhã, essa semana, eu farei uma online em Irunepé, temos uma turma formando. Tem turma em Irunepé formando? Temos uma turma, e por toda a logística, enfim, e há uma turma em AD também, então nós vamos fazer pela online, né? Também os alunos... a turma EAD, então, tem toda uma cultura própria, né? Diferente do não, né? Porque os colegas... Não é normal, o aluno quer receber o diploma, o aluno quer... Isso é normal, eu acho que é um direito dele e a gente faz de tudo para que isso aconteça. Eu me lembro que na pandemia alguns nos questionaram, né? Quando estava baixando ali, por que vocês não fazem? Mas ainda havia um certo risco, então eu preferi não arriscar. Prevenir, né? Apesar de algumas... Eu me lembro que uma mãe mandou uma carta para nós e tal, mas não era o momento, né? Não era o momento e a gente agiu em defesa dos próprios alunos. Hoje não, isso já está pacificado, né? Nós fazemos as colações presenciais aqui no interior e sempre são festas muito, muito interessantes. Os alunos, a emoção, a lágrima, o choro. Os pais envolvidos. Os pais. Que são 2 momentos, né? O momento quando o aluno passa no vestibular e quando ele já finaliza esse ciclo. Né? Porque hoje a nossa matrícula ela é toda online já. Então, quando não era online, ele fazia a matrícula, eu sempre dizia nas formaturas, ele fazia a matrícula no Eulário Chaves, da capital, e muitos provavelmente só retornavam àquele local na colação de grau. Então, ele entrava lá 2 vezes, para matricular e para formar no Eulário. Muito provável, a não ser que ele tenha ido por algum outro motivo, mas, enfim, oportunidade sempre tiveram. Mas, enfim. Mas, assim, então, sempre diz aos alunos, vocês entraram aqui para fazer a matrícula e agora estão entrando aqui para fazer a colação. Como hoje a gente já faz a matrícula online, então essa primeira parte não tem igual a primeira parte. Mas a segunda, né, tem, e é uma festa... Eu também me emociono, algumas cenas que a gente vê, que são realmente... uma cena que me marcou numa colação, não lembro que curso, mas a formanda fez questão, era a avó dela, e você via que era uma senhora que foi na cadeira de rodas entregar o diploma da neta. Ela fez questão.
Então, eu imaginei, né, na minha cognição, que ela foi criada pela avó, foi o que eu pude imaginar, né, e que ela fez questão que a avó dela entregasse. E foi uma cena que eu até lagrimei, né? Não, ninguém viu, mas me emocionei também, porque o respeito, né, àquela pessoa, e para ela era importante receber da avó, e como ela recebeu o diploma. O quão o ensino superior, graças a Deus, ainda é respeitado, valorizado e precisa, né? Exato. Eu, como jornalista, tomo posse dessas palavras. A gente sabe que o diploma, não é o diploma o papel, mas você estudar, o preparo, as informações técnicas, como fazer, faz uma total diferença quando você vai atuar. A gente sabe que dentro da sala de aula é diferente do que atuando no mercado de trabalho, mas se você não tiver essa base na sala de aula, na faculdade, na universidade, você não vai ser um bom profissional lá fora, né? Então, a gente sabe que realmente é um processo muito importante. Pulga, qual é o legado que fica na sua vida? E não falo só enquanto reitor, não. Eu falo enquanto toda essa sua jornada. Qual o legado que Silvio Pulga quer deixar para quem vai vir depois? Olha, eu penso que eu enfrentei os problemas que os meus antecessores enfrentaram, né? Questão orçamentária, questão de código de pessoal, questão de prédios, infraestrutura. Todos eles enfrentaram, cada um à sua maneira, e eu sei que fizeram o máximo pela instituição. Mas o que eu enfrentei e o que eles não enfrentaram foi a Covid. Então, penso que a Covid foi um divisor de águas para nós, né? Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Então, dizer que você estava preparado, mas quem estava preparado? Quem estava preparado? Então, realmente, para mim, foi assim, algo que marcou, porque nós fizemos o máximo que podíamos. Eu fui criticado quando nós suspendemos. Não pense que foi o seu elogio. Internamente, eu fui criticado, né, quando nós suspendemos. Depois o tempo nos deu razão e mostrou que nós estávamos certos. O tempo sempre mostra, né? Mas fomos criticados. Então, veja, esse é o processo, né? Então, o que eu digo é que um dia, quando for lembrar da gestão, claro, temos coisas a mostrar, como eu falei da graduação, etc., mas eu penso que isso será a diferença. Olha, foi o reitor que enfrentou a Covid, com erros e com acertos. Foi o que enfrentou e salvou vidas, porque quando nós suspendemos as atividades, nós evitamos que alunos, professores e técnicos da universidade viessem a óbito por ir à universidade. Infelizmente, tivemos óbitos de pais, de professores, de alunos, infelizmente, amigos nossos partiram. Mas não por, eu fui na UFAM porque eu tinha que ir e... Não, aí não. Né? Aí não. Então, penso que esse vai ser o divisor de águas. E, claro, com as suas repercussões para o futuro. Por exemplo, havia muita questão em relação ao uso de tecnologias para a educação. Hoje já há uma resistência menor, fruto de tudo isso. Quer dizer, terão as suas repercussões, né? Mas o que eu sempre busquei, eu sempre digo isso nos eventos, é assim, vamos elevar o nome da UFAM. Vamos elevar o nome da UFAM. Então, a minha missão é essa, elevar o nome da instituição. Eu penso que esse é minha maior missão, o meu maior legado, né? Não é uma tarefa simples, mas temos que fazê-lo. Eu tenho a professora Terezinha Fracha ao meu lado, é uma professora com grande experiência na área ambiental, né? Temos agora o projeto Potássio, que é um projeto de futuro para o Amazonas. Fizemos um acordo com a Potássio. Esse projeto vai durar 30 anos, tá? Com certeza, muitas coisas vão acontecer. Então, é a UFAM que eles escolheram como parceiros. Mais assunto para mais parte. E posso citar aqui para você, por exemplo, gasoduto Quari-Manaus, estudo ambiental, UFAM. Ponte Rio Negro, Ponte Felipe, UFAM. Potássio, UFAM. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Que maravilha! Te agradeço mais uma vez por ter vindo compartilhar esse momento conosco. Muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência em mais um programa Cenário Entrevista.